Silas Malafaia diz que corrupção é a marca do governo Lula e Dilma. Pastor é líder da ADVEC, faz análise do novo governo. Roda aí, por favor. Povo abençoado do Brasil, analise. Qual é a marca principal de 14 anos dos governos Lula e Dilma? Corrupção. No dizer do ministro Barroso, que foi nomeado por eles, um dos maiores esquemas de corrupções do mundo. Uma das provas que houve corrupção. 25 bilhões da roubalheira foram devolvidos aos cofres públicos. E vem Lula com cara de choro dizendo que vai ajudar o pobre. Não tem coisa mais desgraçada contra o pobre do que a corrupção. E que conversa fiada é essa? De que vão reconstruir o Brasil? Vão reconstruir o que vocês destruíram? Pelo jeito não, e eu provo. Escute isso. Qual a principal fonte de corrupção de décadas e décadas no Brasil? O balcão de negócios do Congresso Nacional. Fatiar o poder com grupos políticos. Lula acaba de reinaugurar. Aumenta em 60% o número de ministérios e fatia o poder com grupos políticos. Entrega a clã de Jade Barbalho e a clã de Renan Calheiros ministérios poderosíssimos. Olha a ficha dessa gente. Quem começou a reconstruir o Brasil foi Bolsonaro. Reconstruir da desgraça econômica que o PT deixou. Ok. Buiú, por favor, seu comentário, Buiú. Bom, a última... Não é porque esse Malafaia aí, né, há muito tempo ele vinha atacando o governo da esquerda e tudo. E fala bobagem demais. Agora mesmo eu nunca vi religioso xingando, ele falou desgraçado. Não pode. Xingar desgraça é um pecado desgraçado. Não pode fazer isso. Né? É que não tem graça, né, de salvação. Hã? Detalhe, está devendo 25,4 milhões, estão cobrando de impostos da editora dele, da televisão dele. Ele deveria pagar esses impostos primeiro, né, para poder ver, porque só negar imposto também é corrupção. Ok. Por favor, Renan. Se há a inscrição do débito, não há sonegação fiscal. Só pontuando essa situação. Mas tudo bem. Tem que pagar. Não, com certeza, tem que pagar. A briga Parcela lá, dele paga. é que alguém a Globo mesmo parcela, todo mundo Olha parcela. aí, percebe? paga, O Buiú, ele presente. fala e quando o outro vai falar, ele não deixa de falar. É porque o Renan fala pro Renan, é folha de... Não, eu só tô fazendo uma analogia. Se existe inscrição do débito, você falou que existe inscrição do débito, 25 milhões, então não há sonegação fiscal. Há um Renan, se débito. você não posicionar, você não vai ficar bonito na televisão, não. Todo mundo vai achar você... Você já misturou água com sal e açúcar, vira soro. Não, não. Agora vamos à fala aqui sobre... Ó, Buiú, é o seguinte, o problema é que quando você está na sua fala, você fala 10 segundos. Aí quando vem pra minha fala, é 1 minuto, 2 minutos, o Buiú falando. Mas você só quem falar pra mim, pô, fala pro telespectador, olha lá, rapaz. Vamos lá. Não. Terminou? Vou concluir. Então, se existe inscrição do débito, Buiú, não existe sonegação fiscal. Começa por aí. Primeiro ponto. Segundo ponto é que pode parcelar. Depois ele parcela isso aí e paga. Mas o terceiro ponto que eu quero entrar, em relação à fala do Malafaia, onde ele adentra aí com as reclamações, etc., ele não está errado. O que acontece é que, só que ele tem que lembrar que existe o primeiro escalão e o segundo escalão de governo. Quando você fala dos ministérios, realmente, os ministérios de Bolsonaro foram compostos cargos técnicos. Você pega Tarcísio de Freitas, que não é político, não era político, não tinha vínculo político. Você pega o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, me fugiu o nome, Samuel, você pode me lembrar o nome? Marcos Pontes. Marcos Pontes, exatamente, ministro da Ciência e Tecnologia. Aí você pega a primeira ponta ali, perfeito, estava dentro do correto. O que acontece é que no segundo escalão acontecia também as negociatas. O segundo escalão são os secretários, né? São as situações mais abaixo do ministro. E aí o que acontece? Só que o problema é que Lula começa um governo desgastado. E aí quando ele começa desgastado, até mesmo por conta dos próprios protestos, não estou falando que o protesto é causa essencial disso, é um dos pontos, tá? É um dos pontos. E a mobilização da esquerda ela tem que acontecer para que isso evite essa situação de lotear os cargos públicos. E aí Lula, para angariar votos e angariar apoio no Congresso, ele tem que fazer isso. Isso não tem como, não tem para onde ele fugir. Infelizmente.
é um ponto que ele não tem para onde fugir. Porque se ele fugir desse ponto, ele foge da governabilidade, ele não tem como aprovar as pautas que ele precisa. Então, assim, nesse ponto, é uma fala que não contribui também. Malafaia fala muita besteira. E, nesse ponto, o Lula não tem para onde correr. Ok, Samuel. Olha só, a gente precisa restabelecer algumas verdades aqui. O Ciro Nogueira, ele é um político profissional. Ele é chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. Aí o Centrão pegou o FNDE. Talvez ele é segundo escalão. Mas é 78 bilhões de reais que foi entregue na mão do Centrão. Isso aí representa 20 vezes mais do que o orçamento da negritude aí, da mulher, do governo do Lula. Então a gente não pode querer relativizar Samuel, as coisas. você aumentou 20, foram 58. Aí pega lá o negócio lá da Furnas. Né? Olha o estrago que o Eduardo Cunha fez com o Furnas. E a Bocava todo mundo. Então, esse negócio de relativizar... Codevasp. Tantas outras coisas. Eu acho o seguinte, o Silas Malafaia, eu acho que ele é psicólogo e ele sofre com alguma coisa cognitiva, né? Porque tem que saber o que é o Espírito Santo que fala na boca dele e tem que saber o que é da carne. Ele tem traço de psicopatia, de alguma coisa desse sentido, porque eu não consigo entender. Vamos lá. Na eleição de 2002, ele estava lá cheirando aquele lugar do Lula que termina no monocelo botônico, profetizando que o Lula ia ser a nação eleita de judeus, é a nova nação, Israel, a terra que manda leite e mel. 2006, cheirando o sovaco do Lula. Depois estava com a Dilma. Depois estava com a Dilma na reeleição de novo. Aí o Bolsonaro ganhou, ele estava lá do Bolsonaro. Ele tem que pegar, antes de falar mal do governo, ele tem que começar a pelo menos gerir as finanças dele. Porque uma pessoa que chega a dever 25 milhões e 400 mil de encargos, significa dizer que ela é incompetente, que ela não tem capacidade de administrar a Associação Vitória em Cristo, a casa publicadora dele e administrar o próprio segmento dele. Ei, então, mas você... nesse aspecto aí de economia e tal, ele já está desmoralizado. Ei, mas você acha E que é ele barato? Ele fala, a corrupção é a marca do governo Lula e Dilma. Silas Malafaia, o que tu estava fazendo com o Lula e com a Dilma esse tempo todo que só veio denunciar agora? Aí, daqui a alguns meses, o Bolsonaro vai ser indiciado. Tu vai apunhalar o Bolsonaro também? Toda aquela profecia que tu fazia na tua igreja aí, para ganhar dinheiro, tu vai dizer que o Bolsonaro não presta também? Ninguém presta, só tu que é o bom. Eu acho que o Malafaia, Samuel, ele envergonha o evangelho de Cristo e ridiculariza os verdadeiros pastores. Porque eu vou falar como é você, o Arnaldo Lourenço. Eu sei que você é uma pessoa que critica os evangélicos e tal. Eu critica não os líderes. A maioria do povo é pessoa do bem, bem intencionada. O Silas Malafaia queria ver na tua cara, vai se tratar, meu irmão. Não fica escandalizando o nome de Deus, porque ele falou, olha, os palavrões que ele fala. Não, Samuel, eu sei, tudo bem, peraí, deixa eu explicar essa coisa direitinho aí. Tá falando que critica evangélico negativo. Eu critico aqueles que expropria a mente do povo que sofre, transformando eles em evangélicos para encher as burras das igrejas com dinheiro. Esse eu critico mesmo. Porque você acha que é barato você ficar lá no Caribe com os pezinhos dentro d'água, né, molhando os fundilhos no Caribe, lá nos resorts de luxo? Não é barato. E quem paga? É o coitado que não consegue molhar o pé no Igarapé aqui em Rondônia. Então, e disso eu sou contra. Eu sou contra. Sabe? Agora o pastor sério mesmo que prega, vai gente mudar. Mas o cara que vai lá, eu, por exemplo, eu tô pensando, te juro por Deus, Zezinho, do mesmo jeito que você se converteu, eu não quero converter em coisa nenhuma, mas eu tô pensando em ir para uma praça, você tá entendendo? Pregar aquilo que eu sei e vou chegar lá. Toda vez que eu for, eu vou levar assim 10 cestas básicas por minha conta e botar lá e passar para os outros. Pegue quem precisar. E vou pedir para quem quiser ouvir a palavra, se quiser levar 1 quilo de alimento, vai lá também. E depois a gente toma a nossa cervejinha. Zezinho. Olha, eu sempre... as pessoas aqui, às vezes... a gente que é jornalista, a gente não tem partido. A gente não tem ideologia. A gente tem nosso posicionamento, a gente tem compromisso com os fatos. Agora, fato é, você já viu algum discurso de Lula na posse, ou durante, depois, falando sobre corrupção? Se alguém viu, me fale, que eu não vi. Mas Zezinho, Pera você aí, acha que ele é doido? Ele vai falar sobre isso? O governo dele foi eivado. Ah, peraí, como é que é? O governo dele, com Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, que estava com Bolsonaro, depois foi eivado de corrupção. Então, e se ele trouxesse essa turma de novo, iria continuar do mesmo jeito. Mas você vê o seguinte, ninguém vê. 37 ministros, existe? Existe. Ministérios. Não é 31, não? Não, 37.
que, na verdade, você tem que enxugar o Estado, diminuir o Estado. Ele aumentou. E, na verdade, no governo Dilma, teve corrupção? Foi retrocesso? Foi. Agora, eu não sei, o pastor Silas se ele vai querer ocupar esse papel da militância da direita. Aí eu não sei. Não, isso é uma fala dele isolada, porque, Não. tipo assim, quando ele tá falando do Ibope, tipo assim, o Silas Malafaia, ele sabe vender. Exemplo, agora, muita gente tá ouvindo aqui o Silas Malafaia. Ele é um porque vendedor. A Jovem Pan vai falar, ele tem que vender, ele é um vendedor de informações, assim. Mas o que a gente está falando é o seguinte: em algum momento você viu o Lula falar sobre corrupção? Ele não vai falar, ele não é doido, como o Bolsonaro também não fala. Não, o discurso. Você sabe que é o seguinte, você pode falar, você pode criticar, como eu fui crítico do governo Bolsonaro, até muito mais do que você, Buiu. Foi. Agora, Não, é verdade, verdade. Porque muito mais do que você. defendi o Moro. Mas Você se lembra você disso? falar do governo Bolsonaro, o governo dele, não estou falando fatos isolados, Sim. de corrupção, você não vai ver. Ah, não? Você não vai ver. Oremos, irmão, para que isso não Não, aconteça. ali vai Você vai fatos ver o isolados. Ouro, você vai ver a Codevasp, você vai ver Damares com os bebedores d'água e os guindastes. Calma, Zezinho, a Polícia Federal vai começar a trabalhar agora.